Maria Montessori nasceu em 1870 no leste da Itália, filha de Alessandro Montessori e Renilde Stoppani. Ao completar 12 anos, sua família, de modesta condição econômica, muda-se para Roma, visando oferecer para a filha as oportunidades de uma educação mais completa. Aluna de uma escola elementar pública, Montessori não foi o que podemos chamar de aluna brilhante, mas a vivência na capital, rica de ideias novas e particularmente fascinante, fomentada pela reunificação da Itália e pela afirmação e desenvolvimento de novas instituições democráticas, fez com que Montessori adquirisse alguns aspectos que viriam a se juntar ao seu caráter forte e que a marcaria para sempre. Montessori foi a primeira mulher italiana a frequentar a Faculdade de Medicina. Em 1896, conclui o curso na Universidade de Roma, com tese na área de psiquiatria. Neste mesmo ano, engaja-se no movimento feminista e participa de vários congressos na Europa. Durante 12 anos, Montessori trabalhou como professor auxiliar na Clínica de Psiquiatria da Universidade de Roma, onde conhece os métodos de educação especial de Édouard Séguin e de Itard, e onde conclui que a questão das crianças anormais era mais pedagógica que médica. Frequenta os cursos de filosofia e psicologia experimental na Universidade de Roma. E ela foi levada então a uma sala para ver crianças, e era uma sala completamente nua, porque as pessoas que cuidavam consideravam que as crianças destruíam tudo. E a pessoa disse que se sentia muito chocada, porque traziam para as crianças refeições e depois que eles comiam, eles se jogavam no chão, catando as migalhas de pão que tivessem ficado por ali. E a Montessori se deu conta que, na realidade, eles buscavam aquilo porque era a única coisa que eles tinham para manipular. E então selecionou algumas dessas crianças e levou para o atendimento na clínica e percebeu que elas tinham sim condição de aprendizagem, que na realidade elas, jogadas absolutamente sem estímulo, elas não aprendiam, mas que elas tinham condição de aprendizagem. E a partir disso ela começou a lutar pelo direito de todas as crianças terem uma possibilidade de aprendizagem, terem uma escola, instituições médico-pedagógicas que atendessem a essa escola. Essas crianças fizeram exames escolares iguais aos das crianças das escolas normais, das escolas tradicionais, e saíram muito bem nos exames. Aí a Montessori disse, bom, mas então o que há com as crianças normais? Provavelmente elas não estão sendo tão estimuladas quanto deveriam. Em 1904, trabalha na educação de crianças de uma creche para filhos de operários, do bairro de San Lorenzo, em Roma. 3 anos mais tarde, inaugura a primeira Casa dei Bambini, Casa das Crianças, que será o modelo das instituições montessorianas. A Casa dei Bambini foi, assim, uma explosão de novidades. E Montessori era bastante bem relacionada, ela era amiga da Rainha Margarita e consequentemente, que era uma das patronesses desse trabalho. E as pessoas começaram a visitar a escola e a se impressionar, porque quando Montessori fez o discurso inaugural da Casa dei Bambini, que ela dizia o que esperava e que, na realidade, não tinha nem muitos dados para esperar, era uma esperança, não era uma expectativa, as pessoas ficaram impressionadas, porque as crianças entraram nessa cerimônia de inauguração vestidas num uniforme, muito constrangidas, desconfortáveis, de mão dada, meio que caíram, choraram. E 3 meses depois as crianças estavam muito sociáveis. Então, isso despertava muita curiosidade, muitos comentários. E embaixadores começaram a visitar a escola e começaram a vir pessoas, inclusive de fora, para conhecer a escola. Então, em 1909, Montessori promoveu o primeiro curso de pedagogia científica, né? E realmente tem uma influência muito grande, até porque
Muitas das coisas usadas até hoje em educação infantil, embora Montessori não receba crédito por elas, na realidade são originárias do trabalho de Montessori. Em 1909, publica o livro O Método da Pedagogia Científica. Abandona o trabalho como médica e passa a se dedicar exclusivamente à pedagogia. As escolas públicas italianas e suíças adotam o método montessoriano. Começa uma série de viagens para a Itália, Estados Unidos, Inglaterra e Espanha, com o objetivo de divulgar suas ideias e capacitar professores. Em 1919, durante um encontro com professores em Londres, apresenta materiais pedagógicos específicos para crianças entre 6 e 11 anos. A seguir, é nomeada supervisora das escolas italianas. Em 1924, o ditador fascista Benito Mussolini concorda em dar suporte para as escolas montessorianas. Mas, 7 anos mais tarde, estas escolas são fechadas por se recusarem a apoiar o regime fascista. Maria Montessori sai da Itália e vai iniciar um período de viagens e estadias em vários países: Espanha, Inglaterra, Holanda e Índia. As escolas montessorianas disseminam-se por mais de 30 países. Em 1949, é publicado o livro Mente Absorvente. Em 1950, os livros A Formação do Homem, Para Educar o Potencial Humano e O que Você Precisa Saber sobre Seu Filho. Maria Montessori faleceu em 1952, na Holanda. Eventualmente, ela foi convidada para trabalhar com crianças pré-escolares, num bairro pobre, numa zona praticamente de favela, onde uma companhia habitacional tinha construído edifícios para a classe trabalhadora e que preferencialmente vendiam esses apartamentos, alugavam esses apartamentos para casais que ambos trabalhassem. Mas aí os filhos desses casais menores de 7 anos ficavam soltos e depredavam os prédios, sujavam as escadas, enfim. Então eles resolveram ter em cada conjunto habitacional uma grande sala para reunir aquelas crianças. E acharam que a Montessori era uma pessoa interessante para trabalhar com as crianças. Ela aceitou e começou a trabalhar com esses meninos que eram muito tímidos, que eram, ela diz assim, praticamente selvagens, e não tinha não tinha uma instalação muito adequada, porque eles só podiam ter móveis de escritório. Então ela conseguiu que cortassem mesas e cadeiras e tal, para o tamanho das crianças, e começou usando alguns dos materiais que já usava com as crianças deficientes. E quando ela começou esse trabalho, ela pretendia realmente um trabalho de pesquisa. Então ela diz que, embora tivesse lido e estudado as teorias de pensadores anteriores a ela na educação, que ela não pretendia se ater a nenhuma teoria, não queria chegar com uma teoria, ela queria simplesmente observar. E tinha as pressuposições comuns da época, de achar que a criança tinha estabilidade de atenção, criança pequena, né? E que ainda muita gente pensa, e que na realidade só poderiam ser alfabetizadas por volta dos 7 anos. E observando essas crianças, ela foi percebendo situações muito diferentes. Foi percebendo nas crianças um anseio de dignidade pessoal, amor ao trabalho, desejo de aprendizagem, e percebeu uma evolução social muito importante. Isso fez surgirem
novos critérios. Um dos primeiros critérios, um dos primeiros conceitos que surgiu foi o conceito de normalização, que muitas vezes é muito mal interpretado. As pessoas pensam que a Montessori pretende adequar as crianças aos conceitos sociais existentes, né? E não, na realidade, o que ela considera é que se conseguirmos desbloquear as energias da criança, se conseguirmos modificar o ambiente de modo a que a criança tenha liberdade, seja muito respeitada, ela vai ser naturalmente gentil. Todas aquelas características que ela tinha descoberto. Ela considerou que o ambiente que ela tinha proposto tinha levado as crianças a ficarem normais, ou seja, gentis, naturalmente educadas, com amor ao trabalho. Outro conceito que surgiu foi a questão da atenção. Um dos materiais Montessori são os encaixes sólidos, que são blocos de madeira com cilindros que são encaixados. São 4 blocos e os cilindros variam em 2 dimensões, né, grossura e altura, e essa variação é diferente em cada bloco. E uma criança de cerca de 3 anos, usando esses blocos no ambiente de liberdade que a Montessori propunha, ela repetiu esse exercício por 43 vezes. Montessori, inclusive, movimentou a criança, trocou de lugar e ela continuou fazendo o exercício até terminar e ficar assim, né, com uma aparência relaxada, segundo a Montessori, assim como quem despertou de uma soneca tranquila. Então, ela percebeu, descobriu o conceito de polarização da atenção e percebeu que a criança pequena, se deixada em liberdade de repetir o exercício que ela estiver fazendo pelo tempo que ela precisar para satisfazer a sua necessidade interna, ela tem a condição de manter a atenção. Além desses 2 conceitos, Montessori, a partir deles, estabeleceu claramente o conceito de ambiente. Porque o que ela percebeu? Que foi o ambiente proporcionado àquelas crianças que fez com que aparecessem essas características. O mais importante é a liberdade da criança, a oportunidade de escolher com o que quer trabalhar e por quanto tempo quer trabalhar com aquilo. A criança não deve ser interrompida. Muitas vezes nas escolas tem uma coisa assim de propõe, mas e logo em seguida propõe outra coisa, acaba sendo uma hiperestimulação sem dar tempo a que a criança realmente cumpra todo o ciclo de trabalho. Aconteceu na casa dei Bambini que as crianças... Talvez eu tenha que contar um pouquinho mais a história. Os pais, vendo que as crianças tinham progredido tanto e aprendido com tanta facilidade, começaram a pedir à Montessori que ela trabalhasse conteúdos escolares com eles, que eles fossem alfabetizados. E ela achava que não era a hora. E as mães argumentavam que as crianças ali com ela eram tão felizes e aprendiam com tanta facilidade, enquanto que os filhos mais velhos na escola penavam para aprender, insistiram que ela proporcionasse a eles a aprendizagem de leitura e escrita.
Ela então resolveu fazer isso como uma experiência e resolveu que começaria na mesma época que a escola normal e que usaria alguns materiais como o alfabeto recortado, letras de lixa, para que as crianças, que eram materiais que ela já havia usado com as crianças deficientes. E também usava cartões de nomenclatura. Ela, na realidade, ela usava ao mesmo tempo um método fonético e um método global. Mas aí ela teve dificuldade para conseguir as tais de letras recortadas, se atrasou um pouco, mas enfim, em vez de começar no início de setembro, ela começou lá pela metade de outubro. E 2 meses e meio depois, 3 meses depois, essas crianças tiveram, as crianças ao redor de 4, 5 anos, tiveram a explosão da escrita. Estavam brincando com ela no terraço do edifício e ela sugeriu que uma criança fizesse um desenho e a criança disse, eu sei escrever. E começou a escrever e quando aquela criança começou a escrever, vieram outros e outros começaram a escrever. E ela percebeu que as crianças começaram por escrever, mas também em seguida liam, e que liam em formatos de letras diversos. Naquele tempo tinham muitas vezes palavras escritas com letras mais floreadas, né? Diferentes tipos de alfabeto. E as crianças conseguiam abstrair aqueles detalhes floreados das letras e liam em outras letras, não apenas nas letras simples que ela tinha recortado. E ela se deu conta, então, que as crianças tinham uma forma de abstrair as informações do ambiente diferente da forma do adulto. E esta forma é uma mente absorvente, ou seja, a criança encarna aquela informação, incorpora aquela informação sem mediação de raciocínio, sem esforço lógico. Esse é um conceito extremamente importante, extremamente moderno que absolutamente não era conhecido. Não era conhecido até porque as crianças não eram observadas nessas condições. Então, elas não tinham, isso não surgia, não aparecia. E também a Montessori percebeu que existem períodos sensíveis, que é um conceito biológico de De Vries, que viu isso nas lagartas que se movimentam em direção à luz, né? Tem um fototropismo. E existem muitos... elas se movimentam na direção das folhas mais tenras, mais verdes, que justamente ficam mais iluminadas. E então Montessori usou o mesmo conceito para descrever que as crianças, em determinados momentos da vida, estão especialmente voltadas para determinadas informações que correspondem à sua necessidade de desenvolvimento. Idealmente, se nós pudermos oferecer à criança aquele objeto, aquela informação no momento adequado, a aprendizagem será muito mais fácil e muito mais profunda. É um conceito extremamente importante e que, na realidade, implica na liberdade. Porque se nós temos um currículo pré-determinado, nós estamos partindo de uma perspectiva de adulto. Porque, na realidade, assim, uma classe homogênea nunca é realmente homogênea. Aquelas crianças têm pelo menos 1 ano de diferença. E, além disso, diferentes padrões de desenvolvimento. Então, o que a Montessori propõe? Ela tem classes multidades. Então, numa classe para uma criança de 3 a 6 anos, tem uma gama de materiais que são adequados àquela idade, mas tem muito mais versatilidade, muito mais variação, muito mais oportunidade de cada criança procurar o que é necessário para si naquele momento.
Vendo todas essas capacidades que surgiam na criança, né? Como eu citei, que ela percebeu já em São Lourenço, Montessori começou a pensar como é que isso acontecia. E então ela criou o conceito, criou a metáfora, digamos, de embrião espiritual, que faz um paralelo com um embrião fisiológico. Assim como da célula inicial se criam todas as células de forma especializada e se formam todos os órgãos, também e não se sabe exatamente como é, né? Não se sabe como é que isso vem programado. Da mesma forma se formam as características mentais. Então, esse é o sentido do embrião espiritual. É o sentido de que o ser humano nasce com essas potencialidades. Claro que essas potencialidades precisam do ambiente para se desenvolver e a extensão do desenvolvimento vai depender realmente do ambiente ser favorável ou ser um ambiente obstaculizante para aquele desenvolvimento. Então, eu acho importante frisar que esse conceito de embrião